tudo que se joga de ideias literárias aqui floresce. Este, eu espero, como eu disse para algumas pessoas, pode ser o primeiro de um grupo de ciclos ou de um curso, enfim, de mais atividades relativas à literatura judaica brasileira. Quem não é do clube de leitura, e tem várias pessoas que não são, vocês teriam uma ideia como é esse público de clube de leitura. Quando eu falei que ia ter um evento com 3 autores, eles falaram, mas não dá tempo da gente ler todos os livros deles até o dia. Isso é a melhor coisa que alguém pode querer ouvir. Então é um autor. Hoje nós estamos realmente privilegiados com essas 3 pessoas bárbaras que escreveram livros maravilhosos. Livros do Luiz, conhecia livros da Noemi bastante bem. Conheci o livro do Jacques um tempo atrás, no Jabuti. No meio dos 160 livros de romance do Jabuti, era um livro, não só porque eu sou judia, mas um livro inesquecível. Então foi assim, quando eu vi o Jacques por acaso, um dia por acaso, na Casa das Rosas, falei, opa, peraí, esse menino não mora aqui? E esse menino escreveu aquele livro, então rapidamente vocês acham engraçado, já é muito, porque os meus filhos, eu acho que meus filhos fizeram comentário sobre a capa, e já tá bom, a capa eles acharam legal, então tá aí. Como nossos filhos não estão aqui, então eu vou explicar para vocês o que é o engraçado. Em primeiro lugar, eles leram os livros, inclusive um deles leram os livros, não ficaram na orelha. Tenho o maior orgulho do pai, como eu. E, fora isso, um deles está fazendo a próxima capa do livro do Luiz. Fora isso, a parte engraçada tem a ver com o processo criativo, que é isso que é engraçado para a gente, que a gente conhece o que é ficção, o que não é ficção. Então é isso que a parte que ele comentou que é engraçado. Eles chegam para ele e falam assim, mas isso aconteceu mesmo? Ele fala, imagina, não aconteceu nada disso. Né? Ou então, não, mas tinha esse personagem? Tinha, mas não era nada disso. Então essa é a parte do engraçado dentro da leitura dos filhos, que leem de cabo a rabo o livro do pai. A outra coisa que eu queria comentar sobre a crítica ela tenta explicar, às vezes, o inexplicável, o processo do artista que cria. Por isso, ela às vezes rotula, dá nome, isso é surrealista, isso é futurista, mas para tentar entender algo que às vezes perpassa por vários estilos e as pessoas são do mundo. Então eu acho que não existe uma literatura judaica, existe um judeu, um brasileiro, uma pessoa que escreve. Existem temas judaicos, mas eu não acredito que exista uma literatura, uma arte judaica. Alguns artistas judeus, alguns outros que não judeus, trabalham em cima de uma temática judaica. Mas eu não acredito nessa rotulação. Debate, já que eu lembro especificamente desse momento em que eu falei para você que você talvez se identificasse com a leitura crítica da Regina Igel e essa visão de ser uma escritora brasileira, mas que não se identifica, na verdade, com a tradição literária brasileira. Porque eu sou uma escritora, apesar de eu ser absolutamente sincrética, né, loucamente judaica, mas com outras, enfim, meu marido não é judeu, minha mãe não é judia, eu me converti, mas tem uma relação forte com o judaísmo, mas a minha literatura é absolutamente brasileira. Minhas referências são Padre Antônio Vieira, Macunaíma, Mário de Andrade. Então, quando eu comecei a dar oficina literária aqui no clube, eu senti que as pessoas às vezes não se identificavam com isso, que talvez Macunaíma não fosse a coisa mais incrível do mundo para eles. E aí, na medida que eu fui percebendo isso, eu fui sacando. Interessante, talvez para esse grupo, a referência literária não seja a literatura brasileira, mas seja uma literatura de diáspora ou até mesmo judaica, né, no sentido mais. E foi aí que eu lancei para vocês, estou feliz de ver, mas eu acho que vocês, né, mais vinculados a essa tradição judaica do que outros que talvez estejam mais que a gente agrega, eu acho que a esse boom, né, de
de autores, existe uma quantidade de gente escrevendo para cinema, escrevendo para teatro, né? Que só não são mais visíveis porque é mais difícil, né, que essas coisas se realizem, né? De forma alguma eu acredito que Mário de Andrade, Oswald de Andrade, e mesmo pegando os modernistas, indo lá para trás, com Padre Vieira, quem quer que vocês coloquem, desde que seja literatura e boa literatura, e desde que se tenha um primeiro contato, porque eu queria lembrar que mesmo nas escolas, esse contato é tão precário que em qualquer ambiente isso se tornaria, no início, talvez um pouco estranho. O fato de uma literatura diaspórica, como se definiu, ter atingido um grupo de pessoas como parte do que está aqui, talvez seja pela própria história dessas próprias pessoas. De modo que acho que a ilação que ela tirou é rápida demais, né? E acho que é preciso tomar cuidado com isso, porque eu acho que qualquer grupo, e hoje, por exemplo, na crítica que eu li, sua, que você escreveu na Folha a respeito de um livro de poesia, não é? Né? Será que seria estranho a esse grupo? Não é? Eu creio que não, porque o problema humano colocado nas poucas linhas que você reproduziu do autor é suficiente para ter a força, às vezes, de um próprio genocídio. A ideia aqui é não necessariamente não, de jeito nenhum eliminar qualquer literatura, na verdade, mas iluminar partes da literatura que não são conhecidas para determinados grupos que podem fazer muito sentido de repente, mas de jeito nenhum, eu concordo com você, eu acho que a Débora também, de jeito nenhum deixar de ler, quer dizer, Shakespeare podia ser até acusado de antissemita, nós podemos deixar de ler Shakespeare? De jeito nenhum, tá certo? Eu acho que isso eu concordo com você. Que a Gita, não sei se todo mundo conhece, né? A Gita Gisberg, não é pela tua pessoa, a Gita não pode fazer menção à pessoa dela aqui em público. Ela é editora, eu a conheci, entre outros 1000 caminhos da vida, como editora. A editora, que não é todo mundo aqui que conhece, sabe, que é a principal editora, né, de ciências humanas, né, do Brasil, de longe, né? Humberto Eco, o nome, antes de ser famoso, né, quando ele era só professor da semiótica, era editado pela editora Perspectiva. A editora Perspectiva é apenas um caso, tá certo? A Companhia das Letras, do Schwartz, ou seja, o boom judaico, ele não está apenas nos escritores, tá certo? Mas ele está em toda a cadeia da produção literária no Brasil. Das oficinas que a gente encontra, trazendo mais gente para a escrita, eu vejo isso, né? A Tânia sabe que eu perturbo a turma da imprensa judaica a cada ano, porque como eu fico na curadoria de prêmios, ou ajudando a criar mais prêmios, durante um tempo era só o Jabuti. Graças a Deus foram surgindo mais prêmios, que é bom para os escritores, e é bom para a gente saber que não tem um único prêmio que fica muito subjetivo. Você tem vários prêmios, você tem objetividade. A cada ano eu vejo assim, e não é só na ficção, vamos nem tocar no outro assunto, também está nas ciências, também está na produção de não ficção. Ou seja, quando eu coloquei o teu evento de hoje, bonitinho, né, nas redes sociais, os não-judeus, né, foram os primeiros a reconhecer. É incrível a presença judaica na literatura brasileira. Foram os primeiros a ficar colocando que esse evento de hoje era importante por causa disso. Então, eu só quero dizer o seguinte, quer dizer, a gente pode aqui quebrar a cabeça, ser bem judaico, né? Se existe, se não existe, se foi ou se não foi. Agora, que a gente tem uma presença como produção, né, de texto literário ou não ficção, como pessoas que lutaram para que isso continue uma luta. O Brasil, você ser editor, vender livro, livrarias, as principais redes de livrarias, está sempre uma presença forte judaica no passado, no presente, espero que no futuro. Tá? Então, essa presença ela é muito grande. Tá?
E eu acho que esse boom que você fala, que você está detectando, ele tem a ver. Infelizmente o Moacir Strier morreu, né? Mas do Jabuti, até as festas literárias, se a gente for liberal e aceitar homens e mulheres, a gente sempre fazia miniado, certo? Tanto que a gente fez em Paraty, não sei se algum de vocês participaram, várias vezes o Shabbat, o Davi e a Silvia estavam lá da sinagoga de Hebraica, bem informal, bem gostoso, uma feira literária. Então, eu acho assim, uma constatação, né? Isso está acontecendo, né? A literatura, a gente espera que tenha uma presença mais forte ainda na hebraica no Brasil, na rua, nas escolas, nas crianças, nos jovens. E eu acho que tem tudo a ver com a tradição judaica, a gente, num boom da literatura, né? Porque nunca se fez tanto evento, e está dando certo, né? A gente está no segundo sábado, eu saio da sala aqui, venho correndo para prestigiar, porque é um fenômeno muito bom, muito importante para tudo. E eu queria só terminar dizendo assim, que aonde vamos, né? Foi na minha infância a primeira reflexão filosófica que eu tive na vida. Porque quando eu perguntei, por que essa revista, pro meu pai e meu avô, lá em São Bernardo, por que essa revista chama Onde Vamos? Que eu fico em cima da mesa toda semana, né? E não é fácil responder, por que a revista? Você sabe a origem da revista? Um dia eu pus um nome num artigo, Onde Vamos, e fiz uma pesquisa. Você sabe, Guita, por que chama Onde Vamos a revista? Acho que não sei mesmo, mas eu tinha... Então, só para responder, então, Onde Vamos é o nome de uma revista de turismo que tinha aqui em São Paulo, em 1941, e os judeus não podiam criar uma revista judaica. Em 1941 estava proibido revistas das etnias, problemas todos que estavam acontecendo, né, com a Segunda Guerra, com o Getúlio e tudo mais. Então os judeus compram uma revista chamada Onde Vamos, que é de turismo. Onde Vamos tem muito a ver, né? Onde você vai viajar nas próximas férias? Só que ele dá esse significado que nunca mais saiu de mim, né? Acho que muito de vocês. Que é uma eterna pergunta, aonde vamos? Né? E ficou na revista. Depois, infelizmente, ela caiu, né? Mas eu acho muito que a gente tem que, se a gente seguir com Onde Vamos, ou como você falou, de criar quase um formato de encontros, a gente vai ter muito essa questão. E eu acho que a gente vai ter muitos pontos. A questão da universalidade em particular é uma eterna, né, discussão paradoxal maravilhosa. Tá? A gente vai estar sempre, matematicamente ali, singularidade complicada e ao mesmo tempo infinito universal. Só que vocês colocaram se existe literatura judaica, se ela é judaico, se ela é judaico-brasileira. Eu particularmente acredito numa literatura judaico-brasileira, né? Por várias razões. Vou dar um exemplo da nossa sinagoga. Será que tem uma sinagoga no mundo que, além de saber quem é Levi, quem é Cohen, etc., sabe quem é corintiano, quem é São Paulino, né? E todas essas coisas, eu acho que a gente vive aqui no Brasil, né? A gente que nasceu, a gente vive nessa sociedade, né? Então, nós damos o nosso judaísmo para o Brasil, né? E nós recebemos as coisas do Brasil. Eu acho que isso tem influência sim na literatura, quer a gente queira ou não. Mesmo que a gente não queira, né? Porque, não sei, nascemos aqui, né? Aqui nessa sala, acho que a Eunice lembra que eu trouxe o seu conterrâneo Jacó Pinheiro Goldberg, num espetáculo chamado Poesia Judaico-Mineira. Né? Vocês conhecem a poesia do Jacó Pinheiro Goldberg? Olha, recomendo, viu? É incrível. Ele é psicanalista, mas é escritor também. Eu tive um professor de dramaturgia que, quando a gente perguntava qual é o melhor tema que a gente deve escrever, né? Então ele dizia, ou alguma coisa que você conheça profundamente, ou alguma coisa que você não conheça nada. E aí você pode ser original. É uma visão diferente. Eu acho que né? talvez exista alguma temática recorrente, porque se a gente lembrar, existem autores que são de origem não judaica, como o Luiz Rufato, que teve aí na semana passada, e outros autores que vêm de origem italiana, espanhola e escrevem no Brasil aqui, e, no entanto, não recorrem a temas típicos da sua origem. Né? E, no entanto, os autores, como vocês e outros aí, recorrem a temas, quer dizer, usam temas que são recorrentes. Né? Então, alguma coisa não é totalmente não existente. Né? Acho que a gente tem que
investigar um pouquinho, né? Deixo aí para vocês conhecerem. Bom, obrigado pelo convite. Eu tenho vários projetos, ainda estou começando a escrever um outro livro, não sei se vai ser judaico ou não, acho que as pessoas quando pegarem o livro para ler vão ver se tem alguma coisa judaica ou não. Mas, bom, eu espero fazer literatura de qualidade, né? É o que eu quero. Não sei se eu consigo, mas se tiver ou não o tema judaico, acho que vai depender dos leitores. Né? Bom, eu também quero agradecer muito a Vivian pelo convite para participar dessa reunião, agradecer a companhia de vocês e não sei, sobre o futuro eu não gosto de falar. É uma... Mas a gente já sabe que teu filho vai fazer a capa. Quem agradece somos nós. Eu agradeço a presença de todos e agradeço ainda muito mais a presença, a paciência de vocês, a generosidade, como eu sempre falo, a simplicidade. Vocês tornam tudo, vocês fazem tudo tão simples, parece que é tão fácil. Eu tive essas ideias e eu escrevi, não é literatura isso ou aquilo, é só o que eu pensei. É claro que é. É assim que sai. Então, isso é maravilhoso. Estou muito feliz que isso tem futuro, não só o Emerson e eu tínhamos esses planos de tocar isso para frente. Estou feliz que já tem mais local e a gente que sabe o que está fazendo, não nós. Nós, na verdade, estamos aqui aprendendo. Então, eu agradeço muito as perguntas, sempre tão pertinentes, contribuem tanto. E, bom, a gente vai, assim que a gente puder fazer outro evento assim maravilhoso, a gente vai avisar todo mundo correndo. Muito obrigada.